Bom, então, bom dia a todos. Gostaria de inicialmente agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês nessa apresentação, a fim de que a gente possa dar algumas orientações básicas, definir alguns pontos com relação à acuidade visual de uma forma útil e prática para a maioria das pessoas, né? Bom, então esse é o nosso tema, acuidade visual, com algumas orientações básicas para avaliação e triagem. Inicialmente, é importante a gente reconhecer alguns conceitos relacionados à baixa visão e à acuidade visual. Então, baixa visão seria aquela acuidade visual inferior a 20/60 até 20/400 e é o mesmo uma redução no campo visual de 20 graus. Outras condições que nós temos, no caso a cegueira, a visão já é uma visão inferior a 20/400, porém, a definição de cegueira legal, aquela aqui por lei, as pessoas têm alguns direitos, alguns benefícios, é a acuidade visual menor que 20/200 no melhor olho. Interessante para nossas considerações é a definição de incapacidade visual, que no caso ela vai englobar tanto a baixa visão quanto a condição de cegueira. Aqui nós temos uma tabela um pouco mais expandida desses vários níveis de deficiência e dificuldade visual. Importante nós lembrarmos aqui na parte superior, né, então que a visão normal seria aquela visão em decimal definida como 0,8, ou seja, 20/25. Indivíduo que não conseguiu ler a linha 20/25, a gente já pode pensar que ele tem alguma incapacidade, alguma outra alteração que nós tenhamos que investigar. É claro que isso para a maioria das pessoas normais, isso aqui é uma média estipulada. Quando nós vamos avaliar um paciente, tanto do ponto de vista da acuidade visual, ou mesmo quando estamos atendendo a uma queixa, é importante nós reconhecermos algumas condições que são muito prevalentes e que se apontam como as principais causas de cegueira ou de incapacidade visual no mundo, né? Porque nós podemos ter uma noção daquele paciente que ele pode estar apresentando. Interessante nesse gráfico aqui, que cabe ressaltar, é a presença dos erros refrativos não corrigidos, que são a segunda causa principal de incapacidade visual. E o que vem a ser esses refrativos não corrigidos? São pessoas que têm altos graus de miopia, altos graus de hipermetropia, e que por não estarem fazendo uso de correção de óculos adequados, elas acabam se enquadrando numa situação de incapacidade visual. E quais são os fatores de risco para aquelas condições apresentadas anteriormente, né? Então, idade maior que 50 anos, né, uma faixa etária a qual os indivíduos já começam a apresentar alguma deficiência visual, aqueles problemas citados anteriormente. A presença do sexo feminino, ou seja, aquelas pessoas como a gente entende no mundo por inteiro, que tem dificuldade de acesso por alguma restrição relacionada ao gênero, nível socioeconômico baixo, expõe as pessoas às condições de risco, e as exposições próprias e a própria exposição da pessoa a alguns fatores de risco, como tabagismo, radiação ultravioleta, que aqui na nossa região é bastante frequente, deficiência de vitamina A em populações desnutridas ou com carências nutricionais, alto índice de massa corporal e presença de distúrbio metabólico, como presença de diabetes e hipertensão arterial. É interessante lembrar que para aquela situação dos erros refrativos não corrigidos, isso acomete principalmente aquela população mais jovem, crianças em idades escolares, e aí que a nossa triagem, a nossa medida da acuidade visual vai ser importante a fim de identificar essas pessoas. Agora, entrando mais propriamente no fenômeno da percepção visual, é preciso que nós entendamos que para que nós observamos ou tenhamos a capacidade de ler alguma coisa, é preciso que a luz ela passe por um caminho que penetre aqui por várias camadas do olho, né? Então, desde a córnea, câmara anterior, cristalino, humor vítreo, até chegar na retina, que seria a camada onde ela receberia esse estímulo luminoso. Por sua vez, esse estímulo luminoso ele gerará uma reação química que, por sua vez, gerará um estímulo elétrico. E esse estímulo elétrico ele será conduzido pelo nervo óptico até o sistema nervoso central, conforme nós podemos observar aqui.
Então, uma vez a percepção, o foco luminoso, ele entra aqui pelo olho, se projete na retina, esse fenômeno de geração desse estímulo elétrico, ele vai passar pelo nervo óptico, pelo trato óptico, corpo geniculado lateral, até ele ser percebido aqui no córtex occipital. Então, o que nós podemos observar é que é um longo caminho até que aquele fenômeno visual ele possa ser entendido por nós. Daí que, às vezes, a pessoa pode ter a capacidade de identificar aquela letra, mas ela pode não ter o discernimento de identificar aquele objeto. Às vezes, alguma sequela de um acidente vascular cerebral, alguma outra situação em que, aparentemente, o olho não está acometido, mas a percepção aqui, em nível central, ela sim pode estar comprometida. Bom, a percepção visual, aquilo que nós vemos, ela pode ser entendida como 3 fatores, né? Então, a capacidade de discriminação de luz, que vem a ser aquela nossa capacidade de identificar pontos luminosos brilhantes, ou seja, a diferença de contraste, se aquele ponto, aquela luz, naquele ambiente nós conseguimos identificar. Então, essa seria a discriminação de luz. Segundo ponto é a discriminação espacial. Discriminação espacial ela está relacionada mais diretamente com a acuidade visual, ou seja, a nossa capacidade de identificar aquela forma daquilo que nós vemos. E o terceiro ponto seria a discriminação temporal. A discriminação temporal ela corresponde à percepção de fenômenos visuais transitórios. O que vem a ser isso? Às vezes você está prestando atenção em algum objeto, alguma leitura, e de repente você percebe alguma pessoa passando ao lado, algum vulto. Então, são coisas que o seu olho tem a capacidade, você tem a capacidade de perceber, mas você não consegue definir. São fenômenos visuais transitórios que você pode identificar. Bom, ainda, alguns conceitos relacionados à percepção visual, que são interessantes, é esse conceito de mínimo separável e o mínimo legível. O que vem a ser o mínimo separável? É a capacidade que o nosso olho tem de identificar 2 objetos como diferentes, né? Por que isso acontece? Porque nas nossas células da retina, nossas células fotorreceptoras, os cones, eles conseguem perceber aquele estímulo luminoso. Se todas as células forem igualmente estimuladas, você não vai perceber como objeto diferente, mas somente como um objeto. Por outro lado, se você tiver o estímulo de um fotorreceptor, outro não e outro sim, aí você já vai conseguir perceber. Então isso seria o nosso mínimo separável, que é essa estimulação separada de um fotorreceptor, um cone, intercalado por outro, e depois por outro fotorreceptor sendo estimulado. Quando isso se traduz para a percepção de forma, ou seja, além de você identificar que são objetos diferentes, você conseguir identificar que aquilo é um objeto, aquilo é uma forma, aí nós já falamos em mínimo legível, que vem a ser propriamente a definição de acuidade visual. Esse valor desse mínimo separável, ou seja, o ângulo visual mínimo que a maioria das pessoas, teoricamente, teria que identificar, ele corresponderia ao valor de 1 minuto de arco, ou seja, a distância teria que ser 1 minuto de arco do tamanho do objeto para a posição do observador. Aqui, ó. Nós colocamos essa imagem aqui para ilustrar. Esse aqui é o optotipo que nós utilizamos frequentemente nas tabelas, e aqui rege o princípio tanto dos optotipos, quanto dos desenhos, quanto de outras formas que nós utilizamos na avaliação das tabelas de leitura. E qual que vem a ser esse princípio? Bom, o princípio é de que essa letra toda, em todas as suas medidas, tanto a altura quanto a sua largura, ela corresponde a um ângulo de 5 minutos de arco, para aquela distância que ela foi projetada. Então, 5 minutos de arco para uma distância de 200 pés, 5 minutos de arco para uma distância de 20 pés, então isso você tem que ver na tabela. E cada parte dessa letra, composta por esses quadradinhos aqui que nós conseguimos ver, ela corresponde a 1 minuto de arco, então que seria aquela definição de mínimo separável que nós apresentamos anteriormente. Importante lembrar que isso daqui é sempre 5 minutos de arco e 1 minuto de arco, você tem que ter a distância do observador, né? Então, a gente vai apresentar mais adiante, vocês vão ter uma ideia disso daqui que a gente está comentando. Bom, quando a gente vai realizar a medida da acuidade visual, alguns fatores podem influenciar nessa aferição. Quais são os fatores?
Bom, inicialmente nós temos o estado refracional. O que vem a ser esse estado refracional? É a necessidade ou não que aquela pessoa tem de usar uma lente corretiva, de usar óculos. Por exemplo, pessoas que apresentam uma miopia um pouco mais elevada, a partir de 3, 4 dioptrias, se essa pessoa, por exemplo, não estiver usando óculos, ela dificilmente vai conseguir a maioria das letras na tabela. E às vezes vai ter uma incapacidade visual. Mas na medida em que aquilo é corrigido com as lentes, aí você já vai ter capacidade de realizar um exame de maneira adequada e com a pessoa lendo a letra que você esperaria que ela lesse. Uma outra situação é a ambliopia. A ambliopia é uma condição em que a pessoa tem um olho estruturalmente normal, ou seja, você avalia, não tem nenhuma história de algum trauma, alguma coisa, mas que por um problema no desenvolvimento da função visual, em decorrência de alguma privação que possa ter acontecido, ela não consegue chegar a uma acuidade visual tão boa quanto o outro olho dela ou quanto se esperaria de uma pessoa normal, mesmo com a correção com lentes adequadas. Outra situação é o tamanho da pupila, né? A pupila de tamanho regular, em torno de 2,4 milímetros, ela proporciona a melhor acuidade visual, na medida em que ela consegue diminuir as aberrações que entram na luz no olho e você consegue definir melhor os objetos. Caso você tenha uma pupila dilatada, diâmetro maior, irregular ou pontiforme, às vezes a acuidade visual pode estar um pouquinho dificultada por esse aspecto. Outro ponto que nós temos que reconhecer é a dificuldade em relação a diferentes optotipos, ou seja, há letras nas tabelas de acuidade visual que são mais fáceis de ler e identificar do que outras, seja pelo próprio formato que elas apresentam, que levam àquela sugestão da ideia mais provável, como pela dificuldade inerente realmente ao tipo de optotipo. Assim, por exemplo, uma letra S, que ela tem aquela curvatura um pouco mais difícil, é mais difícil de você identificar do que, por exemplo, uma letra O, que é um objeto redondo e às vezes vai se confundir somente com a letra C. Então é importante nós reconhecermos isso. Situações de iluminação em contraste também interferem na medida da acuidade visual. Iluminação adequada, quanto maior a iluminação, melhor para a pessoa conseguir identificar aquele objeto, aquela imagem que ela está vendo. No entanto, se nós aumentarmos muito essa iluminação, começa a acontecer uma degradação da imagem. Então, iluminação adequada é importante. Iluminação em excesso, uma luz muito intensa, muito próxima do objeto, acaba degradando um pouco a imagem. Contraste também facilita muito a identificação dos objetos. Então, o contraste ele vem a ser a diferença da iluminação daquele objeto em relação àquele fundo que ele está projetado. Como nós estamos observando aqui, por exemplo, nesse slide. Eu coloquei aqui uma letra mais escura, preta, sobre um fundo branco, ou seja, a diferença de iluminação de cor, iluminação entre a fonte e o fundo, ela permite que nós consigamos ver isso daqui. Se por outro lado eu colocasse uma letra branca no fundo branco, aí não haveria tanta diferença de contraste e você não conseguiria ler. Qual que é a situação que isso é importante? Às vezes um indivíduo que tem uma acuidade visual boa, você pode medir a tabela e ele conseguir ver bem, ele pode se queixar que nas atividades do dia a dia ele não consegue desempenhar uma função muito boa. E isso pode ser decorrência de alguma doença ocular, como por exemplo a catarata, que diminui um pouco essa sensibilidade ao contraste. E daí, às vezes a gente não consegue detectar isso somente no teste da acuidade visual padrão. E qual que é a importância disso para vocês realizarem o exame? O importante é você ter sempre uma sala com iluminação adequada, padronizada e que consiga iluminar a tabela para que a pessoa consiga ler da melhor maneira. Outros fatores relacionados também que interferem na acuidade visual são a idade, como a gente colocou aqui. Importante reconhecer na idade, quando nós estamos avaliando crianças, é que a criança ela não tem uma visão muito boa ao nascimento. A visão que ela vai chegar similar à do adulto, ou seja, a visão 20/20, ela se dá até os 5 anos de idade, sendo que até depois disso ela ainda consegue melhorar ainda mais a sua acuidade visual. Por outro lado, indivíduos com mais de 60 anos começam a apresentar uma perda lenta da acuidade visual, mesmo que não haja nenhuma patologia ou nenhuma doença ocular identificável. Provavelmente isso deve a fenômenos degenerativos relacionados à idade, com oclusão vascular e alguma coisa assim que pode diminuir um pouquinho a acuidade visual a partir dos 60 anos de idade. Aqui nós colocamos
essa imagem para ilustrar o desenvolvimento da acuidade visual da criança, que nós entendemos que essa triagem da acuidade visual ela é muito útil principalmente nessa população, então nós precisamos entender essa diferença. Bom, então ao nascimento, conforme nós observamos aqui a imagem na esquerda superior, a criança pouco consegue diferenciar os objetos daquilo que ela está vendo. À medida que ela vai desenvolvendo o sistema visual dela, ela já começa a ter uma percepção maior da diferenciação dos objetos a partir dos 3 meses de idade, quando a partir daí sim ela começa a identificar formas e começa a acompanhar e começa a perceber objetos diferentes. A partir dos 6 meses a visão vai gradativamente melhorando até chegar no nível da visão do adulto por volta dos 5 anos de idade, como nós comentamos anteriormente. Bom, para a medida da acuidade visual, nós usamos tabelas de optotipos padronizadas. Tá? Existem vários tipos de tabela, para longe tanto quanto para perto. Nós vamos comentar adiante mais algumas delas. Bom, é importante que nós realizamos essa medida da acuidade visual tanto para longe quanto para perto e com e sem o uso de óculos. Ou seja, se o paciente usa óculos ou lentes corretivas, é importante fazer uso dessas lentes durante a avaliação do exame. Bom, em relação a essas tabelas, a que nós mais utilizamos e que às vezes é mais fácil de vocês terem acesso, é a tabela de optotipos de Snellen. Então essa tabela, ela mede particularmente a função foveal, ou seja, aquela visão central, como nós falamos anteriormente sobre aquele mínimo legível, mínimo separável, então ela mede aquela visão central especificamente. Essa medida da visão, ela é medida em termos angulares, ou seja, não é o tamanho por si só daquela letra que vai determinar para a gente o que aquele paciente está vendo ou não, e sim o ângulo visual que aquela letra forma na retina do paciente. Então é isso que é a determinação da visão. Como nós apresentamos naqueles optotipo anteriormente, cada letra daquela ela tem que ter um tamanho correspondente a 5 minutos de arco na formação do ângulo visual para aquela distância na qual a pessoa está posicionada. Como que nós vamos anotar a medida da acuidade visual? Ela pode ser anotada como uma fração, né? Então, na parte superior da fração, nós vamos colocar aqui a distância em que está sendo realizado o exame. Tá? Então, se o paciente está realizando o exame a uma distância padronizada de 6 metros, é o que nós consideramos 20 pés, então nós vamos anotar o 20 aqui em cima, que geralmente é o padrão. E na parte inferior, o que nós vamos anotar? É a distância para a qual aquela letra foi projetada para que ela tenha um ângulo visual de 5 minutos. O que vem a ser isso? Na tabela você tem a anotação às vezes 200, 60, 80 pés. Então essas anotações, elas correspondem à distância a qual uma pessoa normal iria conseguir ver aquela letra. Então se o indivíduo, por exemplo, estiver sentado a 6 metros da tabela que foi projetada, claro, para 6 metros. Então a gente vai anotar 20, que são 6 metros, são 20 pés. Mas ele conseguiu ler só a letra do tamanho 200, então nós vamos anotar aqui 20, 200. Ou seja, aquele indivíduo que está sentado a 20 pés, ele só conseguiu ler uma letra que uma pessoa normal conseguiria ler a 200 pés, ou seja, uma distância bem maior. Além da anotação em termos de fração, a acuidade visual também pode ser anotada em termos de decimal, que nada mais é do que a divisão dessa fração aqui, ou ainda em uma expressão logarítmica desse ângulo visual, que no caso não entra no objetivo aqui muito dessa aula. Bom, aqui nós temos a tabela de Snellen. Tá? Então, aqui nós podemos observar à direita da tabela esses numerais em decimal. Então, isso daqui é aquela numeração em decimal que a gente comentou com vocês. Por exemplo, na parte superior da tabela, geralmente é o tamanho 200, que corresponde a 200 pés ou 6 metros. E está a anotação 01. 01 por quê? 20, 200, como eu falei, você executa essa operação, a divisão da fração, e você vai obter o numeral aqui, o decimal 01. Por outro lado, o paciente conseguiu ler aqui a última linha da tabela. A última linha está definida aqui ao lado, está um pouquinho ruim de vocês verem, mas é 1,0. Tá? Então, 1,0 vem a ser o quê? O paciente que está a 20 pés conseguiu ler o tamanho da letra que era para ser lida realmente a 20 pés. Aí você dividindo a fração, 20 por 20, você vai ter
aqui a obtenção número 1. Tá? Então, lembrar que cada tamanho de letra corresponde a um ângulo de 5 minutos de arco para aquela distância que ela foi projetada. Então, esse tamanho aqui são 5 minutos para a distância de 200 pés. Esse tamanho aqui são 5 minutos para a distância de 20 pés. Em relação a pessoas que não conseguem identificar as letras por não ter o conhecimento dela, ou crianças que têm dificuldade de informar, aí você tem que se utilizar de outros métodos. Quais vêm ser? O anel quebrado de Landot é uma opção, que consiste de um C com um C que você posiciona em diversas situações e o paciente tem que identificar onde que está, ou mesmo o uso de figuras, que vem a ser mais prático. Então você tem as figuras identificáveis pelas pessoas, casas, animais, objetos, e essas figuras elas têm que obedecer ao mesmo princípio dos optotipos, quais sejam a linha delas, a distância entre elas, tem que ter 1 minuto de arco para aquela distância projetada, e o tamanho das figuras é um tamanho de 5 minutos de arco. Para crianças a partir de 3 meses que não conseguem informar, você tem outros métodos como o teste de Teller, que testa a partir de cartões a acuidade visual, mas que dificilmente você consegue ter acesso de uma maneira mais abrangente assim, nos lugares mais distantes. Bom, aqui para ilustrar esse anel de Landot, como nós comentamos. Então, trata-se de uma letra C, né, assim por dizer, e ela vai ser posicionada, essa abertura dela, para diversas localizações. E a partir daí, a pessoa vai identificar para que posição ela está direcionada. Lembrar aqui na imagem aquilo que nós comentamos. Ó. Vocês veem que o tamanho aqui do optotipo ele vai aumentando gradativamente à medida que a distância vai aumentando aqui. Então, a 200 pés... esse tamanho aqui corresponde aos mesmos 5 minutos de arco que esse optotipo de 20 pés vai corresponder desse tamanho aqui nessa distância. Tá? Então isso é interessante para a gente ver que a distância e o tamanho estão relacionados para manter esse mesmo ângulo visual. Não. Aqui essa relação que eu comentei para vocês, né? Então o que significa isso daí? Então aquele ângulo de 5 minutos que nós temos para as letras, ele seria aqui, ó, nessa posição. Aqui nós teremos a altura do objeto, ou seja, o tamanho da letra, e aqui a distância a qual o paciente está posicionado. Então, uma vez nós entendemos que esse ângulo aqui é constante, ou seja, a tangente desse ângulo é constante, nós podemos fazer uma relação para ajustar, inclusive, a distância da tabela. Né? Às vezes você tem uma tabela de 6 metros, mas você tem um espaço de 4 metros, então você tem que fazer você pode fazer uma relação para poder ajustar isso daí. O ideal é que a tabela já venha padronizada para que nós não tenhamos esse trabalho, mas a gente tem que trabalhar com as possibilidades. Então você tem o tamanho da letra, você tem a distância que você sabe da tabela que ela foi projetada. Aí você vai ter, do outro lado, a distância que você tem, que você pode comparar, e o tamanho da letra que você vai ter que buscar. Então você pode fazer uma relação entre os dois, e daí você pode fazer esse ajuste da distância da tabela. Tá? Agora, propriamente a medida clínica da acuidade visual, algumas etapas que é importante que nós tenhamos em mente para que nós realizamos sempre o exame da mesma maneira, com uma boa reprodutibilidade e uma boa confiabilidade, para que nós possamos passar uma informação confiável. Bom, então é importante que vocês criem uma rotina, né? A criação de uma... O que vem ser a criação de uma rotina? É uma iluminação constante, uma posição de cadeira onde o paciente vai sentar adequada, uma posição da tabela adequada e os procedimentos do exame adequados, né? O que vem a ser um procedimento adequado? Você medir cada olho separadamente, ocluir sempre muito bem o olho que não está sendo avaliado e fazer sempre essa anotação imediatamente. Então, digamos, geralmente eu gosto de começar sempre pelo olho direito para a gente não ter o erro de confundir, foi o olho direito, foi o olho esquerdo. Então, comecem sempre por um olho. Oclui o olho esquerdo do paciente totalmente, né? Geralmente você pode usar um oclusor ou pedir para o paciente ocluir com a palma da mão, de maneira que ele não consiga observar realmente as imagens por esse olho. Aí você mede a visão do olho direito, depois acabou, mede a visão do olho esquerdo. Então aí você já vai começar a criar a sua rotina. Caso o paciente use lentes corretivas, use óculos, é necessário que você faça essa medida da acuidade visual também com as lentes do paciente. Então, mede primeiro sem as lentes, depois você coloca as lentes do paciente e faz essa nova aferição. Então, a medida com e sem correção. E na anotação, interessante que você coloque, essa visão aqui eu obtive foi com correção.
para que as pessoas tenham uma noção melhor de como lidar com esse caso. É importante ver a distância para qual a tabela que vocês têm, ela foi padronizada. Eu falei, as tabelas em geral, elas vêm padronizadas para 5 ou 6 metros, mas há tabelas também para 4 metros. Isso vem especificado na tabela, vem a anotação dela, inclusive às vezes se você tem anotação na mesma tabela, para cuidado visual a 5 metros, a 4 metros, ou a 4 e a 6 metros. Então é importante vocês identificarem e posicionarem exatamente a cabeça do paciente à distância daquela para a tabela. Às vezes você deixa o paciente sentado mais adiante, ou o paciente está sentado se levanta. Isso não é muito adequado, porque isso pode atrapalhar a aferição da acuidade visual. Durante o procedimento, digamos assim, o paciente não conseguiu ler a linha maior da tabela. O que é que nós podemos fazer? O adequado é nós aproximarmos o paciente da tabela. E nós podemos fazer isso sempre pela metade da distância. Então, digamos assim, o paciente está fazendo uma medida da acuidade visual a 4 metros. Né? Ele não conseguiu ler o tamanho 200 da letra. Né? Então, o que a gente vai fazer? Ele não conseguiu ler o tamanho 200. A gente vai aproximar o paciente para metade da distância, ou seja, vai passar para 2 metros. Aí, a 2 metros, ele conseguiu ler esse tamanho 200. Só que, na verdade, aquele tamanho já não é mais o tamanho 200, porque mudou o ângulo visual. O que você tem que fazer? Dividir aquela medida que você obteve, digamos, você obteve 20, 200 a 2 metros, pela distância que você dividiu. Então, você dividiu por 2 a distância na metade, você vai dividir 20, 200 por 2, vai obter 20, 400. Tá? Então, aí você faz a anotação dessa maneira. Mesmo aproximando da tabela, o paciente não conseguiu ver, o que nós podemos fazer? Aí nós vamos ver se ele consegue contar dedos. Né? Então, contar dedos, você pode começar da distância a qual está a tabela e você mostra a sua mão, pede para ele ver se ele consegue identificar quantos dedos você tem, você testa umas 3 vezes para ter certeza disso daí. Caso ele não consiga ver aquela distância que a tabela está, você vai aproximando até que ele consiga ver e você anota a distância a qual ele conseguiu ver. Então, ele conseguiu ver bem próximo do rosto dele, então você vai anotar que o paciente conseguiu ler 20, 200, ou contadeiros em frente à face. Não conseguiu ler contadeiros, o que nós vamos fazer? A segunda etapa é movimento de mãos. Movimento de mão, você vai passar a mão na frente do rosto do paciente, vai perguntar para ele se a sua mão está movimentando ou se ela está parada. Né? Então, o paciente consegue identificar, está movimentando, aí você testa de novo, agora está parada. Então, ele vai ter visto o movimento de mãos. Certificar de não passar muito próximo, às vezes, do rosto do paciente, às vezes você acaba, pelo próprio movimento, né, do vento, essas coisas, o paciente acaba identificando que a sua mão está movimentando ou não. Então, colocar uma distância razoável, pelo menos uns 30 centímetros, aí, para não ficar tão próximo. O paciente não conseguiu ver também movimento de mãos. Aí a outra etapa já seria a identificação da percepção luminosa. Aí você pegaria um foco luminoso, colocaria esse foco no olho do paciente e perguntaria se ele está identificando ou não um foco luminoso. Fala, o senhor está vendo a luz acesa? Aí ele fala, não, sim. Aí então pergunte, quando acender a luz o senhor me fala. Aí fazer esse teste umas 3 vezes a fim de que você tenha uma boa confiabilidade. Paciente conseguiu ver a percepção luminosa, você ainda pode testar outro parâmetro, se ele consegue identificar de onde que está vindo esse foco luminoso. Então, conseguiu ver a luz, aí você pergunta, você pode colocar a luz aqui temporal e perguntar de onde é que está vindo a luz, você consegue ver? Ele vai falar, aqui do lado, aí onde é que você coloca inferior, onde é que está vindo a luz? Daqui de baixo. Aí você vai anotar então que o paciente tem uma visão de percepção luminosa com a percepção da projeção da luz. Então, isso identifica um parâmetro a mais para a acuidade visual melhor. Né? Agora, digamos, caso o paciente não consiga identificar realmente a luz, aí ele já está sem percepção luminosa, ou seja, ele já está em uma situação realmente diamaurosa, ele não tem visão realmente naquele olho, você pode anotar sem percepção luminosa. Um artifício que vocês podem utilizar na prática diária, que nós utilizamos, principalmente quando nós não temos como fazer a medida para saber se o paciente usa ou não óculos, é a correção com orifício estenopeico. O que vem a ser isso? É um pequeno orifício que você pode fazer, até mesmo você pegar um papel A4, você fura com uma caneta, aquele papel faz um pequeno orifício, daí você vai pedir para o paciente cobrir o olho dele e tentar olhar por aquele buraquinho. Esse orifício ele vai diminuir as aberrações periféricas, as aberrações da córnea, e vai possibilitar que aquele feixe luminoso ele entre de maneira mais limpa no olho e consiga melhorar um pouco a acuidade visual. Quando o paciente tem alguma metropia um pouco mais alta, digamos de 3, 4 graus, 4 dioptrias,
às vezes esse orifício ele vai ajudar a melhorar a acuidade visual do paciente. Isso é um bom parâmetro para vocês anotarem, ou seja, o paciente tem a visão 20/200, mas com orifício estenopeico, essa visão chega em 20/40. Então isso é sinal de que às vezes o paciente pode estar precisando somente de um óculos de grau, né? Então é interessante a gente poder realizar esse teste também. Por outro lado, se a visão não melhorar com o estenopeico, às vezes você pode botar essa observação, visão 20/200, que não melhora com o estenopeico. Aí é sinal de que a gente já pode pensar em alguma doença um pouco mais grave ou que necessite de uma conduta um pouco diferenciada. A visão para perto ela já é medida com outra tabela. Dentre as tabelas que nós mais utilizamos é a tabela de Jäger. Essa tabela vem com a anotação própria dela na lateral dos números que o paciente tem que ler, das letras. Então ela tem a anotação própria dela especificada. Geralmente nós recomendamos que o teste seja feito na distância de leitura, que seria a distância de 30 centímetros. Agora, em relação a essa acuidade visual para perto, é necessário fazer em todas as pessoas que se apresentam para consulta? Não. Geralmente nós fazemos nas pessoas que vão apresentar dificuldade para perto. E quem são essas pessoas? Indivíduos com mais de 40 anos de idade. Que vamos ter a situação da presbiopia, na qual aquela que o indivíduo, digamos, que tem uma visão ótima a vida toda, ele começa a partir dos 40 anos não conseguir identificar os objetos para a distância de leitura. Então, esses indivíduos, sim, nós temos que pensar um pouco mais na visão de perto dele. Em outras situações, digamos, uma pessoa de 20 anos que refere que não consiga ler para perto, aí você já pode realizar o teste para longe normalmente, que essa dificuldade ela provavelmente vai aparecer nesse teste para longe, tá? Bom, aqui uma imagem para a gente lembrar da nossa rotina que nós temos que adequar, né? Então, distância da tabela aqui, ó, vocês veem que está marcado uma linha aqui no chão, que é a distância em que tem que estar a cabeça aqui do paciente, o olho do paciente. Então, você tem que lembrar que aqui o paciente está até posicionado à frente da linha, na verdade. Na verdade, a cabeça dele tem que estar a cadeira um pouquinho mais para trás, para essa linha ficar bem na direção da visão dele aqui. Então, marcar essa linha no chão é muito útil para que você não fique deslocando a cadeira do paciente para frente e para trás. E por que o paciente tem que estar sentado? Na verdade, ele tem que estar com o eixo, a direção visual dele, na direção aqui da menor letra que ele teria que ver. Então, digamos a linha 20, a linha 1.0, a 20/20 seria aqui, então ela tem que estar na direção do eixo visual dele. Não pode estar nem muito abaixo, nem muito acima, que isso pode afetar essa medida da acuidade visual, tá? E lembrar sempre, como eu falei, sempre ocluir um olho e depois você faz a aferição do outro olho. Sempre medir os dois olhos separadamente. A distância de 5 metros aqui está anotada, mas como eu falei, observem na tabela de vocês qual que é a anotação, especificação da tabela propriamente que vem anotada para vocês aí, tá? Uma vez feita essa avaliação da acuidade visual, o que nós podemos tomar por medida? O que seria interessante para a gente? Vamos medir, vamos fazer o quê? Então, assim, algumas orientações de encaminhamento que nós damos é o paciente que ele não conseguiu ler a linha de 0,8, ou seja, ele não conseguiu ler 20/25, ele conseguiu ler 20/30, 20/40. Então, esse paciente ele merece um encaminhamento para o oftalmologista para uma avaliação refracional ou de alguma outra situação que possa estar acontecendo com ele. Por outro lado, o paciente conseguiu ler a menor letra com o olho, mas com o outro ele não teve um intervalo de 2 linhas que ele não conseguiu ler, também esse paciente merece ser encaminhado. Apesar dele ter uma disfunção visual boa, porque o outro olho dele conseguiu ler a menor letra, ele pode ter com alguma alteração no outro olho e daí a necessidade de encaminhamento também. Aqui com relação a indivíduos maiores de 40 anos. Então, depois dos 40 anos, muito provavelmente todos vão precisar de usar óculos, a não ser que a pessoa tenha alguma condição, tipo uma miopia elevada, que ela não vai precisar de óculos tão cedo para perto. Mas a partir dos 40 anos, as pessoas, a maioria vai ter que usar, a maioria vai ter que fazer uma correção para perto. Então, indivíduos com mais de 40 anos, com queixa visual para perto, você não tem nem muito que você possa fazer. Você realmente tem que caminhar para o oftalmologista para fazer uso da lente corretiva adequada, porque o indivíduo ele pode até perder sua capacidade de trabalho, indivíduo que é eletricista, que é costureiro, ou até mesmo pescador, porque não consegue ver para perto. E às vezes uma simples lente corretiva prescrita pelo oftalmologista pode fazer com que você resolva o problema desse paciente. E no caso, aí tem que encaminhar para o oftalmologista. Uma situação mais abrangente aqui de encaminhamento para o oftalmologista
eu tirei aqui desse projeto Olhar Brasil de 2008. Tem disponível na internet, depois vocês podem pesquisar esse projeto na íntegra. Então ele tem alguns outros critérios além da acuidade visual, relacionados ao exame clínico. Então tem até algumas indicações especificamente para urgência, ou seja, alguma coisa mais prioritária, e para um encaminhamento regular, que foi o que nós apresentamos no slide anterior, né? Algumas outras situações, por exemplo, encaminhamento irregular, desvio ocular, estrabismo, né? E algumas outras sintomas associados, mas que já fogem um pouquinho do nosso objetivo aqui da acuidade visual. Mas para quem quiser depois se aprofundar e ter outros parâmetros, esse projeto aqui vocês podem olhar que ele tem algumas outras orientações, tá? Bom, aqui eu coloquei nas referências também, tem até alguns links aqui que depois vocês podem, vocês estão com as imagens aí em mãos, e são links para essas publicações que elas complementam essas informações que nós apresentamos aqui, e elas reforçam isso também. Às vezes tem até alguns modelos que vocês podem seguir. Então tem dois aqui, somente elaborados pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação, né, que vocês podem orientar, e um livro básico aqui que seria já voltado para o oftalmologista, com uma abrangência, uma abordagem bem mais ampla. Bom, então, o que eu recomendo, a acuidade visual é muito bom vocês fazerem. Então, triagem, escolares, isso é válido. Tem muitos projetos nesse sentido. Então, às vezes você consegue identificar uma criança que não vai bem na escola, ou uma criança que tem dificuldade no seu dia a dia, e a criança precisa de óculos. Então, você consegue identificar isso na triagem. Então, nessa faixa etária, infância, adolescência, então é interessante que vocês realizem de rotina essa medida da acuidade visual, né? Isso é muito útil, principalmente se você não tem tanto acesso ao oftalmologista. Então, o clínico geral pode fazer essa avaliação e pode conseguir ajudar a diferenciar muitas coisas. Bom, espero que vocês tenham aproveitado e obrigado pela oportunidade. Qualquer dúvida, vocês podem estar em contato aqui conosco aqui, tá? Obrigado e bom dia para vocês.